Irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciamos mais um encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta videoaula, vamos estudar a seção 2 da parte 3 do Catecismo, lá no capítulo 2º, artigo 5º, que trata o quinto mandamento, não matar. Recomendo então a leitura do texto base do Catecismo, dos parágrafos 2258 ao 2330. Irmãos e irmãs, nesta caminhada de formação doutrinal, peçamos ao Espírito do Senhor que todas as nossas ações e entendimentos estejam voltadas para a maior honra e glória de seu nome. Como já dissemos, o quinto mandamento nos ensina: não matar. Meditemos o que Jesus nos ensina no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, do versículo do 21 ao 22. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Aquele que matar terá de responder em juízo. Eu, porém, vos digo: quem se irritar contra o seu irmão será réu perante o tribunal. A Igreja nos ensina que toda a vida humana, desde o momento da concepção até a morte, é sagrada, porque a pessoa humana foi querida por si mesma à imagem e semelhança do Deus vivo e santo. Por isso, não se admite o aborto, a eutanásia e o assassinato. São graves ofensas a Deus. Só Deus é o Senhor da vida, desde o seu começo até o fim. Ninguém, em circunstância alguma, pode reivindicar o direito de dar a morte diretamente a um ser humano inocente. O quinto preceito manda não matar, condena também bater, ferir ou fazer qualquer dano injusto a si mesmo e ao próximo no corpo, quer por si, quer por outros, bem como ofender com palavras injuriosas ou querer o mal. Nesse mandamento, é proibido igualmente matar a si mesmo, ou seja, o suicídio. A única exceção, como nos ensina São Tomás de Aquino, é que quando se trata de legítima defesa, ou seja, quando não houver outra maneira de impedir o agressor injusto de matar alguém. A legítima defesa se exerce na escolha de defender e valorizar o direito à própria vida e às dos outros, e não a escolha de matar. Para quem tem responsabilidade pela vida do outro, a legítima defesa pode até ser um dever grave, ou seja, uma obrigação. Todavia, ela não deve comportar um uso da violência maior do que o necessário. Pois bem, o que então proíbe o quinto mandamento? O quinto mandamento proíbe o homicídio e a cooperação nele, proíbe o aborto, a eutanásia, o suicídio e a cooperação voluntária nele. O homicídio, meus irmãos, é o ato de matar, isto é, ato de tirar a vida do outro, e aqueles que cooperam voluntariamente com ele cometem um pecado gravíssimo. Já o aborto é entendido como a interrupção da gravidez quando o feto ainda não é viável, isto é, não pode subsistir fora do útero materno. A realidade do aborto, meus irmãos, pode acontecer de duas formas, o espontâneo e o provocado. No aborto espontâneo, acontece a interrupção da gravidez por causas naturais, sem a livre intervenção humana. No aborto provocado, acontece uma livre intervenção da pessoa humana. Quando se vai tomar a decisão da morte da criança não nascida, além da mãe, surgem normalmente outras pessoas
que também são moralmente responsabilizadas. A doutrina da Igreja esclarece que, quanto ao aborto espontâneo, isto é, aquele por causas naturais, não existe aí problemas morais, pois não há ato positivo e livre da pessoa. Contudo, quando há o aborto provocado, a Igreja não aceita esse tipo de aborto. Em nenhum caso, não há exceção, nem em caso de estupro e nem em caso de má formação do feto, como a anencefalia. Nada justifica tirar a vida de uma criança. Um erro não justifica o outro. Os fins não justificam os meios. No caso do estupro, quem deve ser punido é o agressor e não o feto. A vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta, desde o momento da concepção, conforme o Catecismo, no seu parágrafo 2270. Por isso, a Igreja não aceita a pílula do dia seguinte, porque é abortiva. Ela impede a ação do progesterona e não permite que o embrião se fixe na parede do útero para se desenvolver. Assim, ele é abortado. A vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta, desde o momento da concepção, conforme o parágrafo 2270 do Catecismo. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, encontramos a seguinte passagem: Antes mesmo de te formares no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses do seio, eu te consagrei. Uma vez que deve ser tratado como pessoa desde a concepção, o embrião terá de ser defendido na sua integridade, tratado e curado na medida do possível, como qualquer outro ser humano. A eutanásia. Aqueles que têm uma vida deficiente ou enfraquecida necessitam de um respeito especial. As pessoas doentes ou deficientes devem ser amparadas para que possam levar uma vida tão normal quanto possível. Quaisquer que sejam os motivos e os meios, a eutanásia consiste em pôr fim à vida de pessoas deficientes, doentes ou moribundas. E isto é moralmente inaceitável. Mesmo que a morte seja considerada iminente, os cuidados habitualmente devidos a uma pessoa doente não podem ser legitimamente interrompidos. Já o suicídio, cada qual é responsável perante Deus pela vida que Ele lhe deu. Deus é o Senhor soberano na vida. Devemos recebê-la com reconhecimento e preservá-la para a sua honra e salvação das nossas almas. Nós somos administradores e não proprietários da vida que Deus nos confiou. Não podemos dispor dela. Ofende igualmente o amor do próximo, porque quebra injustamente os laços de solidariedade com as pessoas que amamos. Perturbações psíquicas graves, a angústia ou o temor grave de uma provação, de um sofrimento, da tortura, são circunstâncias que podem diminuir a responsabilidade do suicida. Não se deve desesperar da salvação eterna das pessoas que se suicidaram. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, oferecer-lhes a ocasião de um arrependimento salutar. A Igreja ora, reza pelas pessoas que atentaram contra a própria vida. Preferir a própria morte para salvar a vida de outro não é suicídio. Pelo contrário, pode constituir um ato de extrema caridade. E outras questões relacionadas ao quinto mandamento é a questão
da pena de morte. O Catecismo da Igreja destaca que, durante muito tempo, considerou-se o recurso à pena de morte por parte da autoridade como sendo legítima. Depois de um processo regular, como uma resposta adequada à gravidade de alguns delitos e um meio aceitável, ainda que extremo, para a tutela do bem comum. Hoje, vai se tornando cada vez mais viva a consciência de que a dignidade da pessoa não se perde, mesmo depois de ter cometido crimes gravíssimos. E, além disso, difundiu-se uma nova compreensão do sentido das sanções penais por parte do Estado. Por isso, a Igreja ensina, à luz do Evangelho, que a pena de morte é inadmissível, porque atenta contra a inviolabilidade e dignidade da pessoa e empenha-se com determinação a favor da sua abolição em todo o mundo. E esta posição está conforme o discurso do Santo Padre, o Papa Francisco, aos participantes no encontro promovido pelo Conselho Pontifício para a promoção da nova evangelização, em outubro do ano de 2017. E o respeito que devemos ter à saúde do corpo é uma exigência da caridade, pois o corpo é templo do Espírito Santo e somos responsáveis, naquilo que de nós depende, de buscar a saúde corporal, que é um meio para servir a Deus e aos homens. E a virtude da temperança leva a evitar todo tipo de excessos, o abuso da comida, o abuso do álcool, do fumo e dos remédios. Quem, em estado de embriaguez ou por gosto imoderado de velocidade, põe em perigo a segurança dos demais e a sua própria vida nas estradas, no mar ou no ar, faz-se gravemente culpado. E o uso de drogas é uma falta grave pelo dano que representa para a saúde e para a fuga da responsabilidade dos atos que se podem realizar sobre sua influência. A produção clandestina e o tráfico de drogas são atividades imorais. O transplante de órgãos. A doação de órgãos para transplantes é legítima e pode ser um ato de caridade, se a doação for plenamente livre e gratuita e respeita a ordem da justiça e da caridade, o respeito à liberdade física e à integridade corporal. Os sequestros e o fazer reféns é tratar as pessoas só como meios para se obter diversos fins, privando-as injustamente da liberdade. São também gravemente contrários à justiça e à caridade, o terrorismo e a tortura. O respeito aos mortos. Os corpos dos defuntos devem ser tratados com respeito e caridade na fé e na esperança da ressurreição. Enterrar os mortos é uma obra de misericórdia corporal, que honra os filhos de Deus, templos do Espírito Santo. A Igreja aconselha vivamente que se conserve o piedoso costume de sepultar o cadáver dos defuntos. No entanto, não proíbe a cremação, a não ser que tenha sido escolhida por razões contrárias à doutrina cristã. E por último, a questão da defesa da paz. O quinto mandamento, meus irmãos, proíbe a destruição voluntária da vida humana. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus, que é a característica do espírito de filiação divina, é ser semeadores da paz e da alegria. E por causa dos males e das injustiças que ocasionam toda a guerra, a Igreja
roga constantemente a todos a orar e atuar para que a bondade divina nos livre da antiga servidão da guerra. Meus irmãos, é também pecado contra o quinto mandamento odiar, guardar rancor, inimizades, desejar o mal, insultar, olhar com maus olhos e escandalizar, entre outros. E a Igreja orienta então os fiéis a viverem de acordo com a fé e os mandamentos. E o quinto mandamento, que proíbe matar, aponta para a vida. E é fundamental para o nosso crescimento como pessoa humana reconhecer que estão no espírito desse quinto mandamento a dignidade da pessoa e o cuidado que lhe corresponde. Portanto, os valores existentes nesse mandamento são os de respeitar a vida, preservá-la, guardá-la, protegê-la, salvá-la, curá-la, servi-la e ajudá-la. O motivo de tudo isso é o amor pela pessoa, pelo outro, pelo irmão, pois o mandamento que está na base de todos os mandamentos é o mandamento do amor. E terminamos aqui esta videoaula certos do amor misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.